O professor na educação infantil, a professora na educação infantil. Qual é o maior princípio desse sujeito que se propõe estar e viver juntamente com um grupo de crianças a infância daquelas crianças? Eu acho que a máxima que nós devemos ter em mente, nós educadores e pais de crianças em idade de educação infantil, é não atrapalhar a criança. Pode parecer estranho ouvir isso, mas eu quero que possamos nós dar um tempo, uma dedicação a esse pensamento. Atrapalhar a criança significa não observar que a criança tem as suas vontades, as suas escolhas. Isso quer dizer que nas pedagogias participativas, nas pedagogias de cunho social, o princípio do trabalho é a criança fazer parte do planejamento. Mas na maioria das escolas de educação infantil, o que nós observamos são ações estanques, determinadas, engavetadas. A escola determina qual é o conteúdo que a criança deve estudar sem a participação dos pais e das crianças. Os professores fazem os planejamentos sem a participação dos pais e das crianças. E as crianças precisam executar ipsis literis aquilo que foi determinado por 3, 4 ou 5 camadas. E aí você pega lá de cima, a BNCC diz que tem que ensinar isso. Aí o governo estadual diz que tem que ensinar isso. A direção da escola diz que tem que ensinar isso. A coordenação pedagógica diz que tem que ensinar isso. E a professora fez exatamente essas 4 ou 5 camadas se plasmarem no material didático, num xerox, numa atividade pronta. Só que esse processo todo é a construção de uma infância. É o espaço legitimado de uma criança. E ninguém ouviu essa criança. Não é estranho isso? A educação infantil tem que ser feita também pela criança. E a criança pode falar por ela mesma e pode buscar esse pertencimento, essa proatividade naquele campo de trabalho que nós chamamos CEMEI, Centro de Educação Infantil Pré-Escola. Só que nós não estamos preparados para essa conversa e tampouco para essa ação. A educação infantil precisa de um professor, precisa de uma professora que entenda que a infância que nós estamos ali conduzindo, unindo, né, e de alguma forma aglutinando é a infância daquela criança, não é a minha. Eu posso achar extraordinário brincar, por exemplo, de cavalinho de pau, porque na minha infância isso era absolutamente fantástico. Mas talvez as crianças com as quais eu trabalho prefiram um tablet, prefiram um celular, prefiram um computador. Qual é o problema de crianças preferirem aquilo que está no tempo delas, no contexto delas? Talvez lá no passado a mamãe também brigasse com as crianças que ficavam brincando demais lá na rua ou com o cavalinho de pau. Nós não sabemos, mas nós sabemos que a criança de hoje, o contexto de hoje e as escolhas de hoje precisam ser levadas em conta na hora desse processo ser totalmente construído. Por quê? Porque em muitos casos nós observamos uma infância necrosada, uma infância morta, com tecido morto, e é na verdade o período de vida da criança. Buscar todo o passado só para dizer que aquilo dali era tradicional, era mais bonito, mais importante, é você, educador, que está dando um critério de importância, de beleza ou de pertinência baseado no seu filtro. Mas as crianças desse tempo, desse contexto, será que elas não têm também as suas escolhas? E eu perguntaria, é justo eu apartar essa criança desse mundo dela, desse contexto dela? Para a gente perceber um pouco mais sobre isso, podemos pensar em 2 palavras, a frequência e a intensidade. Tudo pode existir no universo da educação infantil, quando o professor entende que ele tem que ser frequente em tudo o que ele traz, na música, na dança, nas plásticas, nas artes visuais, na oralidade, nos contextos investigativos, e ser intenso nessas estimulações. Não é só passar pela música, não é só passar pela dança, não é só passar pelo desenho, é ir a fundo na pesquisa do desenho, no volume, no bidimensional, no tridimensional, é dançar, é pôr o corpo em movimento,
movimento, é fazer com que a criança perceba ritmos, perceba sons, perceba possibilidades. Isso é frequência e intensidade para todas as situações, não uma tão somente. Isso vale para o celular, isso vale para o cavalinho de pau. Então, professor da educação infantil, não atrapalhe a infância do seu aluno. Perceba qual é a infância dele e potencialize essa infância, trazendo tudo o que é possível para ele se apaixonar do modo dele, no tempo dele.